Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre vermes, mas nós vamos conhecer outro grupo das verminoses, tá certo? Que são os nematóides. Nós vimos estudando os platelmintos, onde nós estudamos planária, atênia e o verme do esquistossoma, e hoje nós vamos estudar outro verme, só que não mais nos platelmintos, mas nos nematóides, tá bom? Vamos lá? Bom, os nematóides, ou nematelmintos, eles possuem algumas características corporais. Por exemplo, esse verme, ele tem uma forma delgada, com pontas afiadas e tem uma musculatura bem desenvolvida, tá bom? Nós vimos que os platelmintos, eles têm o corpo achatado. Os nematóides, não, eles têm o corpo alongado e fino. Eles podem, inclusive, graças a essa musculatura bem desenvolvida, enfiar-se facilmente entre os grãos do solo e até mesmo atravessar tecidos de outros seres vivos, tá certo? Olha como eles são perigosos. Então, eles podem ser de vida livre, tá bom? Ou então eles podem parasitar outros seres vivos, como plantas, incluindo o próprio ser humano, tá bom? Eles possuem, galera, tubo digestório completo, tá bom? Então, com duas aberturas, com a boca e com o ânus. Então, isso significa que ele pode continuar se alimentando enquanto ele está eliminando os restos daquele que já passou pelo tubo digestório. Uma doença que nós vamos estudar hoje é a ascaridíase, tá certo? A ascaridíase é uma doença, uma verminose, causada por um parasita chamado Ascaris lumbricoides. E esse parasita é popularmente conhecido como lombriga. Então, a ascaridíase é uma doença causada por lombriga. Essa doença é uma doença intestinal humana e ela é a doença mais disseminada no mundo inteiro, tá bom? Olha, as lombrigas, elas são os gigantes dos nematóides, tá? Dos nematóides, elas são as que ficam maiores. Elas chegam entre de 15 e 40 centímetros. Aqui a gente tem duas imagens de lombriga, tá bom? Essa lombriga tá aí dentro do intestino do ser humano, tem essa flechinha azul apontando para ela. E aqui a gente já tem uma lombriga fora, retirada aí, tá certo? Eliminada do intestino do ser humano. A contaminação com essa verminose, ela acontece quando há ingestão de ovos, tá bom? Infectados do parasita. Então, que podem ser encontrados no solo, na água ou contaminados. E contaminados por fezes humanas. Então, a contaminação acontece quando fezes humanas são lançadas em locais impróprios e essa fezes está contaminada com ovos e aí a contaminação ocorre. Aí embaixo você tem imagens das lombrigas, tá bom? Como é o ciclo, então, dessa ascaridíase? Estou falando para vocês que a contaminação acontece pela ingestão de ovos contaminados. Então, vamos dar uma olhada como é o ciclo da ascaridíase. A ingestão de água ou alimentos, como frutas e verduras contaminados, pode introduzir os ovos da lombriga no tubo digestório humano. Então, alguém foi lá, comeu o alimento, bebeu água que estava contaminada com aquele ovo vai parar no tubo digestório humano. Lá no tubo digestório, principalmente no intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva. Cada larva, depois de liberada, ela penetra. Lembra que o corpo dela é musculoso, alongado, fino, musculatura resistente? Então, essa larva ela penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo o fígado, coração, pulmão. E aí ela sofre algumas mudanças, aumenta de tamanho e aí ela permanece lá nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas como, por exemplo, até o da pneumonia, tá certo? Semelhantes ao da pneumonia. Então, ao abandonar os alvéolos pulmonares, elas passam para os brônquios, traqueia, laringe, onde ela pode provocar tosse com o movimento que elas executam lá na faringe e na laringe e até mesmo na faringe. Em seguida, elas são deglutidas, ou seja, engolidas, e atingem o intestino delgado novamente, onde elas vão crescer e se transformar em vermes adultos. Após o acasalamento, depois que elas estão lá no intestino delgado humano, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Cerca de 15 mil ovos por dia, galera. Todo o ciclo que começou com a ingestão do ovo, tá? Até a formação do verme adulto, dura cerca de 2 meses, beleza? Bom, os ovos, então, são eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo, né, que é dotado de uma casca protetora, ocorre o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo origina uma larva. Então, esses ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem. E aí, quando o homem ingere, recomeça todo o ciclo novamente, tá certo? Então, aí a gente tem uma imagem onde nós temos o ciclo da ascaridíase. A pessoa como o alimento infectado, o ovo é
liberado lá no intestino, o ovo é ingerido lá no intestino, ele libera uma encarnação, vai para o coração, pulmão, estômago, depois retorna novamente para o intestino delgado, onde começa a se reproduzir, e aquele hospedeiro, né, aquela pessoa, se aquele defecar, colocar as fezes em locais indevidos, vai infectar outras pessoas, e assim recomeça todo o ciclo da ascaridíase. Quais são os sintomas? Vamos ver. Olha só, em várias situações podem surgir sintomas diferentes, dependendo do órgão que ele tem atingido. A gente viu que a larva ela vai para vários órgãos do corpo humano, né? Então, pode ocorrer dor de barriga, diarreia, náuseas, falta de apetite ou até mesmo nenhum sintoma. Quando há um grande número de vermes no organismo, pode haver o quadro de obstrução intestinal, ou seja, prender aquele conteúdo ali que estava no intestino, como o bolo alimentar ou já as fezes, e obstrui e não consegue ter a passagem correta desse conteúdo. A gente chama de obstrução intestinal. A larva também pode contaminar as vias respiratórias, lembra que ela vai para os brônquios do pulmão, fazendo o indivíduo apresentar tosse, catarro com sangue, crise de asma. Então, veja que os sintomas são os mais variados. Como fazer o diagnóstico? Bom, simples exame de fezes, né, onde se encontram os ovos do parasita e esse exame vai detectar se tem ou não o parasita. Como se trata? Existem remédios, galera, específicos para erradicar a larva do organismo humano. Esses remédios são por via oral, engolindo mesmo, tomando pela boca. Como se previne? Bom, através de medidas de saneamento básico, e aí a gente reitera a importância do saneamento básico. Vocês viram que até agora todas as verminoses que nós estamos estudando poderiam ser erradicadas através de saneamento básico, que é um tratamento de água adequado, tratamento de esgoto, e, no caso, também é necessário fazer um tratamento, né, das pessoas que estão portadoras dessa doença para eliminar as vermes do organismo dela, tá certo? Então, galera, por hoje é só. Tchauzinho, façam a atividade, qualquer dúvida vocês podem me procurar.